Olá, desenhista, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou explicar para vocês por que eu afio os meus lápis dessa maneira. Então, eu vou te apresentar aqui três motivos essenciais no qual eu afio meus lápis, tá? Três motivos. Então, aqui eu tenho um lápis bem novinho, tá? No tamanho dele original, só foi afiado. E aqui vai diminuindo o tamanho. E daqui para frente já precisamos usar, na maioria dos casos aqui, o extensor de lápis. Tem um vídeo no canal falando sobre extensor de lápis, tá bom? Depois, se você quiser, assiste lá. E aqui, uma única observação que eu vou fazer. Quando você afia o lápis dessa maneira, só se atente na graduação do lápis. Porque o lápis H, o lápis aqui, o 2H, na linha H, a graduação H com o número subindo, significa o grafite mais duro e mais clarinho, né? Então, na linha H, você consegue deixar até a ponta maior, porque a utilidade dele no desenho é muito específica. Você quer tons bem clarinhos, bem suaves. E aí, por ser o grafite uma mina mais dura, você consegue deixar ele grandão aqui e vai durar muito tempo. Você vai afiar a pontinha aqui, caso seja necessário na sua textura, e vai durar muito tempo essa ponta, tá? Agora, no caso da graduação B para cima, principalmente aí 4B, 5B, 6B, 8B, esses daí são muito macios e mais grossos. Então, o que vai acontecer? Se você deixar uma ponta muito gigante aqui, vai correr o risco de quebrar, porque é um grafite muito mais delicado, tá? Então ele, na hora de você usar, ele entrega mais grafite no papel. Você, principalmente no comecinho, você acaba se empolgando, e aí você faz um pouquinho mais de pressão e ele quebra. Então, no meu uso, da minha maneira de trabalhar, esse tamanho aqui, ele já é o suficiente, essa ponta aqui, para os motivos que eu vou apresentar, tá? Aqui ele está com 2 centímetros mais ou menos, só de grafite. E aí, eu vou apresentar agora em quais situações que eu utilizo e por quê. O principal, vou falar, não é o principal, eles estão em mesmo níveis de necessidade para mim. Não tem um mais importante que o outro. O motivo número 1 é o seguinte: tem esse desenho aqui como exemplo. E aqui, olha só, eu tenho aqui pelos muito fininhos, muito delicados, tá? E eu estou fazendo transições aqui, do pelo claro, que é feito com a borracha, para o pelo escuro, que é feito com o lápis. Então, quando eu tenho uma área aqui onde só o grafite interfere, eu consigo observar a área do desenho com muito mais facilidade. Se você não entendeu, olha, aqui por exemplo, ó, eu estou com um lápis original, né? Quando eu apoio o lápis aqui para fazer o traço, por mais que a ponta esteja afiada, o que acontece é que toda essa área aqui, esse ângulo aqui, ó, ele está escondendo o desenho aqui atrás. Então eu tenho uma visibilidade menor, tá? Consegui explicar o motivo? A visibilidade é menor, tá? Além dessa ponta, se for principalmente graduações de B para cima, ela vai perder muito rápido.
E aí você vai ter que apontar com o apontador de novo. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, eu perdi o afiado da ponta, eu não preciso mexer na madeira, eu só venho com a lixa, rapidinho, dou uma afiadinha, ou então agora, melhor ainda, que tem o apontador aqui de Minas, então só encosto aqui, ó, afio um pouquinho e pronto. Minha mina já tá afiadíssima de novo, ó. Umas 5 giradinhas aqui, já tá afiada. Muito prático. Então, esse aqui é um motivo, tá? Visibilidade e me proporciona mais precisão na hora de trabalhar. Aqui tem um outro exemplo que seria a mesma situação. Olha, eu preciso aqui, ó, observa, preencher esse espaço aqui, ó, entre esses pelos, e eu preciso que o mínimo possível me atrapalhe aqui na visibilidade. Então, olha, é uma área pequena, tá? Tanto aqui, ó, tanto aqui nessa região, quanto aqui, olha, é uma área muito pequena. E aí, quanto menos interferência eu tiver, só tô vendo aqui o grafite e o papel, é uma maravilha para eu trabalhar com essa precisão aqui, de avançar o grafite aqui dentro, para fazer esse efeito, certo? Então, tá explicado o primeiro motivo. O segundo motivo é você ter sensibilidade. Eu vou usar o mesmo desenho aqui como referência e vou dar um exemplo aqui do focinho. Observe aqui a textura do focinho. Observe que é uma textura feita a lápis, tá? E ela tem tonalidades diferentes, então aqui tá mais preto, mas tem a textura. Aqui tá brilhando, aqui tá mais clarinho, e aqui de novo tá mais escuro. E aqui tá um preto total. Mas toda essa região é a mesma textura, a textura do focinho. E como que eu fiz isso? Quando você tem a ponta mais grossa, mais comprida, aliás, você tem uma sensibilidade maior. Então, ao encostar aqui essa ponta e fazer esse movimento, você tem uma delicadeza maior por ela estar comprida. Se ela tá curtinha assim, primeiro que você não consegue muito trabalhar inclinado, você vai ter que trabalhar mais de pé assim, né? E eu não gosto de trabalhar com lápis muito assim, parece como se eu estivesse escrevendo. Eu prefiro usar ele como uma ferramenta mesmo de criar uma textura. Então eu nem pego assim como eu vou escrever, ó. Eu pego ele aqui, assim, eu pego no meio, tá? E eu vou testando aqui essa textura. E aí eu vou fazendo movimentos e eu tenho uma visão total e eu tenho aqui uma sensibilidade maior por conta dessa ponta tá grande, tá? E também, se você vai fazer transições, por exemplo, aqui no olho, olha, você tem muito preto aqui e depois aqui branco, mas tem uma transição. Você não vê uma linha preta aqui, né? Ó, não dá para ver uma linha preta, ó. Você simplesmente tá branco, aí ficou escuro. E para fazer isso, eu também utilizo uma ponta bem afiadinha e comprida para que eu tenha leveza. Então eu venho aqui e começo a fazer assim bem delicadinho, ó, com leveza, e eu consigo esconder
alguma marca que tiver aqui muito preta, que vai ficar clareando até, e aqui principalmente vir pro branco. Eu consigo disfarçar, né, ó, que eu tô trabalhando com bastante delicadeza. E o último ponto é esse aqui. Tem aqui um outro exemplo de um desenho em perspectiva. E aqui, o exemplo que eu vou dar é dessas texturas aqui. Olha, a textura aqui da bancada, a textura do gabinete aqui embaixo, do gabinete aqui em cima. Observa que para fazer essa textura, olha, aqui dá para ver muito bem, ó. Ó, eu trabalhei aqui na vertical, ó. Então, quando a ponta do lápis está grande, eu consigo usar uma área maior, tá? Se a ponta do lápis está assim, eu tenho aqui 2 milímetros para trabalhar, certo? É só essa área pretinha aqui, ó, que eu tenho para trabalhar. Agora, se eu tenho uma ponta desse tamanho, ou aqui, ó, eu já tenho praticamente aqui 3 centímetros de grafite para trabalhar. Então, eu abaixo o lápis aqui, ó. Ó, como o lápis está parado aqui, ó, eu só levanto ele um pouquinho aqui, ó. E eu começo a fazer essa textura, ó. Então, rende mais, fica mais uniforme, tá? Porque você está trabalhando assim, ó. Você tem uma base maior para trabalhar. Não é uma pontinha que vai fazer um monte de risquinho, tá? É uma base grande que está passando sobre o papel. Seria como se tivesse o... Deixa eu ver se eu encontro aqui agora, que eu mesmo me coloquei de surpresa, ó. Como se tivesse uma barra de grafite, ó. Tá? E aí você fosse passar essa barra aqui, ó. Você tem uma área gigante aqui para trabalhar, né? Então, esse aqui é o terceiro motivo pelo qual eu afio os meus lápis dessa maneira. Qualquer textura dessa, ó, eu posso trabalhar com o lápis inclinado e preencher uma grande área, ó, e fazer isso uniformemente. Né? Aí vem aqui na questão da sombra, ó, né? Tem uma sombrinha aqui, ó. Eu consigo fazer essa transição com mais eficiência. Depois você vem com o esfuminho, dá um acabamento final, mas é o grafite que está aí no papel tem que estar já com a graduação, com a transição, né? Com o degradê. Mesmo se for uma área muito escura, como essa, você também aqui, ó, trabalha melhor dessa maneira. Eu, né, eu sinto que para mim funciona melhor dessa maneira do que se eu vim com o lápis aqui e ficar como se eu estivesse pintando, entendeu? Como se eu estivesse pintando, preenchendo cada pedacinho aqui. Eu faço isso em alguns momentos, mas não é nesse caso, tá? Aqui eu estou criando uma textura e eu sinto que é mais eficiente dessa maneira. Então, te apresentei 3 motivos pelo qual eu deixo meus lápis dessa maneira. E vou gravar na sequência um outro vídeo, como afiar o seu lápis e como apontar o seu lápis. Ok? Então, te vejo no próximo vídeo. Valeu!